but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Glória a Deus. Vamos lá então? 1 Pedro 3, a partir do 11. Se alguém puder trazer uma xicrinha de água para mim, eu agradeço muito. Minha garganta está bem seca. Então, vamos lá. 1 Pedro 3, a partir do 11, diz assim. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e expressando a vinda do nosso Deus, do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Obrigada. Nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Interessante que o Fábio brincou. Na hora que eles estavam aqui, assim, eles estavam assim, os três parados. Acho que eles estavam pensando em algo, que eles haviam acabado de conversar. E o Fábio foi muito rápido em falar, nós estamos esperando a vinda do Senhor, o dia em que Ele vai ascender aos céus com os seus anjos. E engraçado que essa passagem fala um pouco sobre isso. Sobre como nós devemos aguardar o Senhor, né? Como nós devemos nos esforçar. Eu ia falar isso para ele, mas na hora falei, acho que Jesus já está falando. Eu gosto disso no Senhor. Sabe, nessa carta, Pedro ele está advertindo aos cristãos daquela época e os de hoje
sobre os falsos mestres que agiam já naquela época, que também agiriam na nossa época e vão continuar agindo até que Jesus volte. Mas mais do que isso, ele também fala da forma como nós devemos nos portar enquanto nós estamos esperando. Enquanto nós estamos ali. Às vezes parece que panguando, mas não. E ele sabia naquela época que o tempo dele na terra já era limitado, já estava chegando ao fim, logo ele se tornaria um mártir. Então ele escreve essa palavra, essa carta com o coração, instruindo a igreja, advertindo os cristãos sobre o que aconteceria, em especial sobre os falsos profetas. Se você ler esses 3 capítulos, você vai ver que ele é bem incisivo em relação a isso. E ele também traz a verdade da palavra, que ela é imutável, ela não muda. A palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor, ela não necessita de atualização. Ela dia após dia é atual. Ela dia após dia é verdadeira. E não muda nunca, nunca, nunca. Então ele instrui sobre esses falsos enganadores que apareceriam de forma sutil. E ele nos encoraja a permanecer com uma fé real, diligentes, para que nós não fôssemos enganados por eles. E ele fala também que o crescimento, ele é essencial na vida do cristão. E começa com uma fé que culmina no amor aos semelhantes. Olha que interessante que o Senhor fez conosco hoje. Ele nos fez enxergar para nós mesmos e reconhecermos quem nós somos nele, filhos, e também reconhecer no nosso semelhante que eles também são filhos. E viver dessa forma, queridos, não é fácil. Amar quem a gente gosta é fácil, é ou não é? Amar quem nos faz bem. Amar os nossos amigos que caminham conosco, que estão sempre na nossa casa, os nossos familiares. Mas amar quem a gente não conhece tanto assim não é fácil, é tão difícil. É difícil até da gente se levantar para orar por alguém que a gente não conhece. Quem dirá agir da forma que Pedro nos ensina aqui? Mas sabe, nós devemos ser essas pessoas. Nós devemos agir como Pedro nos instruiu aqui. Porque é fato, se você ler lá no comecinho do 3, ele vai falar um pouco de como que vai ser naquele grande, glorioso e terrível dia. Mas eu senti nessa noite que o foco não é esse. O foco é como que a gente está esperando. Como que nós estamos vivendo a nossa vida enquanto Ele não volta, enquanto Ele não chega, porque muitos deles achavam que o Senhor estava demorando demais. Porque desde quando a gente é gente, a gente ouve falar que Jesus vai voltar. É ou não é? Isso eles pensavam já naquela época. Imagina nós aqui. Ah, mas já aconteceu tanta coisa, Jesus não voltou ainda. E a gente acaba relaxando. A gente acaba relaxando na nossa forma de agir, na nossa forma de viver, na nossa forma de expressar o nosso amor para com Deus, para com o próximo. Mas ele fala que nós devemos ser. Uma vez que tudo será desfeito, tudo vai ser desfeito. Vocês devem ser
pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Ainda que em meio ao caos tudo te empurre para viver de forma errônea, errada e nada piedosa. Porque a maldade cada vez mais vem crescendo, tomando conta de todas as coisas absurdas que nós vemos e nós não conseguimos entender. Mas vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. 1 Pedro 1,16 diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor continua sendo santo. E nós devemos continuar a sermos santos, como Ele é santo. Ainda, jovem, que seja normal, na sociedade em que nós vivemos, o seu namorado ou sua namorada dormir na sua casa, na sua cama. Ainda que seja normal o sexo antes da aliança do casamento, nós devemos ser santos como Ele é santo. Sabe aquela frase que a nossa mãe falava pra gente e deixava a gente muito bravo? Que você ia lá e falava: mãe, mas a minha amiga faz. Ô mãe, mas a mãe e o pai dela deixa. O que a nossa mãe falava pra gente, vocês lembram? Quê? Você não é todo mundo. Esse é o título dessa palavra. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo age errado. Todo mundo deixa de fazer. Mas você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós devemos ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. E a palavra piedosa tem tantas características bonitas, que fala sobre ser uma pessoa boa, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa humana, benevolente, benigna, bondosa, generosa. Você já parou para pensar que, ou já falou assim para alguém: nossa, se fosse eu, já tinha chutado o pau da barraca? Ou talvez você seja essa pessoa que as pessoas olham e falam: olha, eu quero ser persistente que nem você. Eu quero ser caridosa, piedosa que nem você. Porque aconteça o que acontecer, você continua equilibrado. Você anda mais uma milha quantas vezes for necessário. Sabe, queridos, hoje na geração que nós vivemos, se a gente for olhar, é muito mais fácil desistir. É ou não é? Por isso de tantos divórcios. Porque aparentemente é mais fácil desistir. A gente arruma outro. Ah, casamento não deu certo, a gente muda. Ou então é melhor a gente nem casar. Não, nem vamos casar, vamos só se juntar, porque se não der certo, cada um segue sua vida.
Hoje, para um jovem fazer uma entrevista, permanecer num emprego, o seu chefe praticamente precisa implorar. Para um filho, para uma filha respeitar pai e mãe, se é que eles entendem o que é a palavra respeito, é uma luta, precisa haver uma barganha. Mas nós não somos todo mundo. A palavra de Deus continua sendo a mesma, querido. Jesus não mudou aquela frase, aquela palavra tão maravilhosa em que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele continua falando a mesma coisa. Porque nós sabemos, querido, que no dia do Senhor vai ser um dia muito difícil para quem não estiver no Senhor. Vai ser o pior dia. Mas para nós será o melhor dia. Será o dia. O maravilhoso dia. Mas é fácil esperar esse dia? Está sendo fácil esperar esse dia? Quem aqui acha que está sendo fácil esperar a volta de Jesus? Levanta a mão aí. Quero ver se tem algum corajoso. Não está sendo fácil. A palavra diz que por conta do pecado aumentar, o Senhor aceleraria os dias para que até mesmo os escolhidos não se percam. E sabe como é que a gente deve esperar o Senhor? Sendo santos como Ele é santo e piedosos. Mas para ser piedoso, a gente paga um preço muito alto. De renúncia, de ego ferido, de ter razão. E a gente não quer, né? A gente quer ter sempre razão. Jesus tinha todas as razões. Mesmo assim, os seus o crucificaram. E ele cumpriu exatamente aquilo que o Pai havia determinado. Ele continuou sendo santo, continuou sendo piedoso, até concluir o seu propósito aqui na terra. Será que nós já concluímos o nosso propósito aqui na terra? Será que já concluímos tudo aquilo que Jesus, o que o Senhor estabeleceu sobre nós aqui na terra? Eu penso que não. Porque se a gente tivesse cumprido, Ele já tinha levado a gente. Ou a gente já teria morrido, ou Ele já teria voltado. Então significa que ainda existe uma longa caminhada em que a gente precisa permanecer santos e piedosos. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se. Mas eu estou cansado. Eu estou muito cansada, eu estou muito cansado de me esforçar. É muito difícil. É esforço sobre esforço. Mas nós precisamos continuar nos esforçando para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz para com Ele. E considerem a longanimidade de Deus. Se a gente for observar, amados, como Deus foi longânimo na época de Noé.
como Deus esperou. O Senhor podia aparecer com a arca pronta de um dia para o outro. Mas além de Noé estar construindo uma arca, o Senhor estava construindo Noé e estava com paciência, aguardando que as pessoas se arrependessem. E hoje não é diferente de antes. Essa longanimidade do Senhor é aguardando para que eu e você nos arrependamos e para que muitos que não sabem ainda o Pai que tem se arrependam. Então não pensem que o Senhor está tardando, porque o Senhor não tarda, o Senhor não falha, Ele vem exatamente na hora certa. Mas sabe, queridos, enquanto nós estamos aqui aguardando, a gente precisa ter esse temor de entender que o Senhor está sendo longânimo, que o Senhor está tendo misericórdia de mim, de você e de todos os outros que ainda não o conhecem. Porque se a gente parar para pensar, será que se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, como que Ele encontraria o meu coração e o seu coração? Sem hipocrisia, querido. Sem religiosidade, sabe? Não importa quanto tempo você tem de convertido, de convertida, se você começou sua caminhada agora com Jesus, se você retomou sua caminhada agora com Jesus, não importa. Mas como nós estaríamos se Jesus voltasse, aliás, como nós estamos se Jesus voltasse exatamente nesse momento? Será que seria o grande dia do Senhor? Ou será que seria o terrível dia do Senhor? O Senhor tem sido misericordioso de uma forma tão abundante para conosco, para com o seu povo, nos dando oportunidades sobre oportunidades de salvação. E a gente deixa essas oportunidades passarem aos nossos olhos por conta das nossas inquietudes, frustrações, tristezas, decepções, abandonos, pecados. E ele fala aqui, ele traz uma ênfase sobre a vida de Paulo, sobre a palavra de Paulo, porque aqueles mestres, falsos mestres, estavam indo contra as Escrituras, contra as cartas de Paulo, ensinando coisas erradas. E ele nos traz essa instrução de que muitos teriam muita dificuldade de entender. Muitos não entendem as Escrituras. Não entendem que a gente precisa morrer para poder viver. Que eu preciso morrer para que vocês vivam. Que você, marido, precisa morrer para que a sua esposa e seus filhos vivam. Talvez isso seja um fato, talvez isso seja retórico. Quantas coisas nós não desejaríamos fazer, não é? Se a gente fosse livre como esse mundo nos diz que nós devemos ser? Se eu vivesse de acordo com o que o mundo me diz, quando eu tive uma depressão seríssima, sabe o que o mundo falava para mim? Larga isso aí. Larga a igreja, abandona a igreja. Abandona essas suas preocupações. Abandona. Vai viver a sua vida. Vai trabalhar. Para de se preocupar.
Você, homem, que é nocauteado todos os dias pela prostituição, pela lascívia, pela impureza, que o nosso país é um país lascivo. É um país sexualizado. Onde você vai, aonde você passa, tem algo indecente que você pode ver. Mas você escolhe morrer para si mesmo e honrar sua esposa. Morrer para si mesmo e não adulterar. Nós, mulheres, somos assediadas todos os dias. A gente não precisa fazer nada. A gente talvez, muitas das vezes, não precisa estar nem com uma roupa indecente. Nós somos assediadas. Ouvimos palavras belas, algumas, na maioria das vezes, não tão. Mas se a gente se deixar levar também, a gente vai escolher as coisas que o mundo diz que são boas para nós. Mas nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Você é jovem. Ah, jovem. Ou jovem. Você não precisa experimentar tudo. Você não precisa sair com todos ou com todas para saber o que é bom, o que não é bom. O seu pai sabe o que é bom para você. Mas, pastora Van, como que eu sei o que é bom? Manual do Ser Humano. Tem alguma dúvida? Busque a Deus. Mas como que eu sei que Ele é a pessoa certa? Como é que vocês começaram? Como é que foi o começo de tudo? Começou errado? Se começou errado, meu querido, e você já conhece o que é certo, a resposta já está aí. Nós não somos todo mundo. Ainda que todo mundo diga que tá beleza, pode fazer. Não, divórcio, tá tão fácil agora se divorciar, gente. Se vocês soubessem como antes era tão difícil, hoje tá tão fácil se divorciar. Você vai no cartório, rapidinho sai o seu divórcio. Mas nós somos todo mundo? É uma pergunta. Nós somos todo mundo? Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. E isso é difícil das pessoas que não nasceram de novo entender. É difícil de entender, como diz as Escrituras. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão. Aqueles que não são instruídos. Mas a gente nunca esteve num mundo tão instruído, que lê tanto, que conhece tanto, mas não conhece o que é a verdade. E aí, conhece tanto que não conhece nada. São instáveis. Ora está aqui, ora está ali. Ora está com Jesus, ora não está com Jesus. E eu não estou falando de lugar. Estou falando de ser e estar em Cristo Jesus. Quando a gente não conhece, quando a gente não cresce no conhecimento de Jesus, qualquer coisa que nos apresentam, a gente vai seguindo. Qualquer coisa que a gente ouve, a gente vai seguindo. Qualquer coisa que a gente se alimenta,
a gente vai crescendo naquilo que a gente se alimenta. E a gente fica instável. E aí, as escrituras começam a ser deturpadas. Eu achei engraçado que essa semana a Iris fez um post muito interessante, que falava algumas coisas que a Bíblia não diz e que as pessoas dizem. E eu lembrei só de uma, porque eu tentei achar o post e não consegui. Uma delas é: siga seu coração. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Ah, todo mundo já ouviu. Quem aqui já falou isso? Eu já falei. Quero ver se tem mais corajoso que já falou isso. Siga seu coração. Ah, mas o que eu faço? Ah, segue seu coração. Aí sabe o que as escrituras dizem que o nosso coração é? Vamos lá em Jeremias 17, 9. Vamos ler juntos? Vou ler aqui com vocês. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A gente deve seguir o nosso coração? Não. Porque ele é enganoso. Mais do que todas as coisas. Olha que interessante. Mais do que todas as coisas, ele é enganoso. E olha, ele é desesperado. Nosso coração é desesperado, corrupto. Quem o conhecerá? Nem a gente mesmo conhece o nosso próprio coração. Como é que a gente pode dar ouvido para ele? E aquela outra frase que diz: nada é pecado se te faz feliz. Não, se te faz feliz, vai lá. Faz. Não, se você está feliz com ela, mesmo que ela seja casada, vai lá, ela te faz feliz. Ela vai se separar. E vai dar tudo certo. Não, mas ele me faz feliz. Ele tem namorada, mas ele está interessado em mim. Ele vai largar a namorada dele. Ah, ele me faz feliz. Já imaginou? E a gente se encontra num mundo totalmente deturpado, cada vez mais pessoas destruídas, quebradas, por conta das suas próprias escolhas errôneas, por conta da palavra deturpada, por conta de não conhecermos a Deus, não crescermos no conhecimento de Cristo. E aí a gente deturpa a palavra. Não são só os falsos mestres que deturpam a palavra, a gente também deturpa. A gente pega versículo fora de contexto, usa como pretexto. Ou a gente vai lá na caixinha de promessas e só pega as promessas, não pega os nossos deveres e responsabilidades. Amados, nós estamos aguardando o Senhor. E nós devemos nos esforçar para permanecermos diante do Senhor sem mancha, limpos, puros, sem mácula, sem infâmia, sem desonra, sem defeito diante do Senhor. Sem culpa. Você está se sentindo culpado hoje?
Você já pediu perdão a Deus? Para que a gente se encontre com o Senhor em paz com Ele. Já imaginou que terrível seria se Jesus voltasse hoje e nos encontrássemos totalmente ao contrário do que Pedro nos ensina? Manchados, com nem um pouco de piedade, sem considerar a longanimidade de Deus, porque seria e vai ser exatamente como nos dias de Noé. Todo mundo vai estar se casando, fazendo festa, comprando, vendendo, até que o dia que o Senhor fechou a arca. Ele esperou. Mas eles não se arrependeram. Você já parou para pensar que os céus estão retidos? Que o Senhor está aguardando a minha e a sua postura? Que Ele está aguardando para que outros sejam salvos? Hoje eu comecei a pensar e eu fiquei triste comigo. Porque quanto tempo faz que eu não trago alguém para ouvir a palavra de Deus? Não para vir à igreja, tá, gente? Não vamos ser religiosos, por favor. Vamos lá para você conhecer a igreja. Eu não quero trazer, não estou falando de trazer gente para conhecer a igreja legal, style, com a parede preta. Não. Mas trazer alguém para ouvir Jesus. Ou conversar sobre Jesus com alguém. O Senhor está aguardando. Primeiro a Pedro 3:20 diz assim: os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. O Senhor estava aguardando com paciência. E a gente não tem paciência com nada. E o Senhor olhava para aquele povo e olha para esse povo com paciência. A gente precisa crescer no conhecimento de Cristo, queridos. Eu preciso crescer no conhecimento de Cristo para ter paciência, como Ele tem conosco. Porque o Senhor tem que ter muita paciência comigo. E Ele tem. Mas a gente não tem uns para com os outros. A gente não tem paciência para nada. A gente se cansa fácil, desiste mais fácil ainda. Continuando aqui, 1 Pedro 3:20. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Olha que interessante. No outro tempo, eles foram desobedientes, enquanto Deus aguardava com paciência. E poucos foram os que entraram na arca. Aí eu fiquei me perguntando, será que eu sou esse povo?
Será que eu estou no meio desse povo que Deus está esperando com paciência a minha desobediência? Ou pior, será que no dia que o Senhor voltar e tudo se acabar em fogo, eu vou estar nele? Porque ele é a própria arca. Será que eu vou estar selada nele? Será que você vai estar selado nele? É uma pergunta muito séria que a gente tem que se fazer sempre. Vez após vez a gente precisa parar e reavaliar a nossa vida com Deus. Reavaliar a nossa caminhada com Deus. Reavaliar a nossa postura diante de Deus. A nossa forma de viver diante de Deus. Será que eu estou vivendo de forma piedosa? Ou eu sou piedosa só com aqueles que estão próximos de mim e que me compreendem? Será que eu estou sendo piedosa com os que não me compreendem? Será que eu estou sendo benevolente como Deus tem sido benevolente comigo, com os meus pais? Com os meus irmãos? Com os meus amigos? Como os meus irmãos da comunidade de fé? Será que eu sou um desses instáveis? Que eu uso a palavra de forma deturpada? Porque aqui Pedro está falando dos falsos mestres. Mas quantos falsos mestres existem no nosso tempo? Será que eu sou um falso mestre? A gente precisa se fazer essa pergunta. A gente precisa fazer essas perguntas. Porque a gente é muito rápido em apontar. É ou não é? É. Ainda mais a gente que é mulher e está discutindo a relação com o marido. Vamos usar um exemplo prático. Quando a gente senta para ter uma DR com os nossos cônjuges. A gente é muito rápido para apontar os defeitos do cônjuge, é ou não é? Vocês estão aqui, gente? Tá mesmo? A gente é muito rápido para apontar os defeitos. Mas você já sentou e perguntou se tem algo que o seu cônjuge está incomodado com você? Puxa vida, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu sentar com o meu cônjuge e perguntar para ele se ele se incomodou com alguma coisa comigo essa semana. Se eu estou fazendo algo que está incomodando ele. Ou incomodando ela. A gente não faz isso. Porque a gente é muito pronto para apontar os erros dos outros. As falhas dos outros. Mas a nossa, geralmente, os nossos defeitos eu sou muito organizado, sou organizado demais. Nossa, são coisas que, na verdade, não são de fato aquilo que nós somos. Você já sentou com Jesus e perguntou para ele o que você tem feito de errado? Jesus, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender? Será que eu estou parecida com você? Será que eu estou vivendo de forma santa mesmo como você? Será que eu estou vivendo de forma piedosa como você? Porque pisaram no meu calo semana passada e eu fui e dei uma bica.
Enquanto Jesus apanhou, foi xingado, foi maltratado, foi humilhado, calado, como um cordeiro mudo. Todas as humilhações que ele poderia, que qualquer pessoa poderia ter, ele levou sobre si. Mas ninguém pode pisar no meu calo. Porque ai. Nós não somos longânimos como o Senhor é. Engraçado que uma das características do fruto do Espírito é a longanimidade. É ser longânimo. E aí a gente deturpa a palavra de Deus, a gente fica cambaleando. E ele continua lá no 17 falando assim: portanto, vocês, nós, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados. Cuidado, para que nós não sejamos arrastados pelos erros desses insubordinados. Ou pior, que não sejamos nós esses insubordinados. Que não seja eu uma insubordinada. Sabe por quê? Porque vocês estão numa posição segura. Tá na tela? Tá. Na minha versão fala: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Nós estamos numa posição segura em Deus. Nós somos privilegiados, querido. Nós estamos numa posição segura em Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ser vigilantes. Cuidado para vocês não serem arrastados pelos erros deles. Porque eles são insubordinados. Eles são desobedientes. Eles não aceitam regras, normas, preceitos. Eles são independentes. Vocês estão numa posição segura. Vocês são obedientes, dependentes. Nós acabamos de cantar uma canção que fala da nossa identidade em Deus, que nós somos filhos amados, que nós temos um bom Pai, que nós devemos sair e revelar a identidade do Deus Pai. Nós acabamos de ouvir isso. Nós acabamos de olhar um para os outros e reconhecer isso. Mas e amanhã quando a Mari pisar no meu calcanhar, no meu dedinho do pé, vai que dói mais? Eu vou olhar com a mesma graça para ela que eu estou olhando agora? Porque a gente pisa na bola toda hora com Deus. E Ele continua olhando para nós com paciência. Com muita paciência. Então não se esqueça que você, eu, nós estamos numa posição muito segura, mas que a gente precisa tomar cuidado para não cair. Porque é triste demais
Quando a gente vê um irmão que caminhava conosco, apaixonado por Jesus, perdido, não é motivo de alegria ou da gente se gabar porque a gente permanece aqui. Porque olha, fulano, você viu? Isso é motivo da gente chorar. Isso é motivo para que a gente olhe para nós e pense, puxa, podia ser eu. Será que eu vou estar assim? Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, a gente pode sim tropeçar. A gente pode sim cair. A gente pode sim se perder. Quantos de nós já não estivemos perdidos aqui mesmo? Na casa do Pai. Fazendo tudo o que um cristão faz. Mas sem o principal, o Cristo. Mas eu tenho boas novas para te falar. 1 Pedro 1, 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Sabe aquilo que você não consegue fazer? A Vanessa, mulher, Deus me capacita. Deus te capacita a perdoar quem te feriu, a andar mais uma milha, a recomeçar, a andar com o irmão Zica. Talvez o irmão Zica esteja sentado aí do seu lado. Talvez o irmão Zica está sentado na sua cadeira. Todos nós um dia fomos ou vamos ser um irmão Zica. E todos nós carecemos da graça de Deus. É fácil falar sobre isso? Não, porque às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, né, Fábio? O Fábio com essa voz mansa, com esse jeitinho dele brando. Eu tenho certeza que a Gabi já viu você bravo. Já viu? Ela ficou assustada, não ficou? Todo mundo um dia o calo aperta. Todo dia. Um dia. Todo mundo um dia o calo aperta. Você pode ser mais manso do que o Fábio. Fábio Ruiz. Você pode ser mais brando do que um gatinho. Uma hora o calo aperta. Será que a gente vai ser misericordioso, piedoso? Sabe o que a gente não consegue fazer? Você sabe o que você não consegue fazer? O que você tem dificuldade? Sabe, não sabe? Eu sei. Deus te capacita. O Espírito Santo de Deus te capacita. Sabe aquele dia que você está assim, furioso, bravo, brava? Para. E fala: Jesus, seja sincero. Tira a máscara, sabe? Sem rodeio, sem palavra bonita. Do seu jeito, seja sincero e fala: Jesus, eu não consigo fazer isso hoje.
Hoje, eu tô com vontade de matar um. Tira essa vontade de matar um de dentro de mim. Tira essa vontade de largar tudo de dentro de mim. Tira essa vontade de dar o troco de dentro de mim, porque ele merece. Ela merece. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, que você vai ver que você vai conseguir fazer coisas que você jamais imaginou que conseguiria. Eu vou te contar um testemunho muito rápido de algo muito sério que aconteceu comigo, que eu não achava que teria solução. O dia em que eu deixei de amar o meu marido. Não, Vã, não é possível. Como que você deixou de amar o Fabão? Ele é tão fofinho. Ele é um urso. Ninguém tem um abraço igual ao dele aqui nessa igreja. Deixei. Deixei de amar mesmo. Tinha ranço. Mas eu escolhi perder para Jesus. Porque a minha vontade era de, eu não quero mais. Vamos nos divorciar porque é mais fácil. Segue você com a sua vida e vai seguir eu a minha. Era para esse lugar que nós estávamos caminhando. Mas aí ele teve um encontro com Deus. E eu não, porque eu estava muito brava. Falei, eu não vou. Eu não vou. Eu não quero mais ele. Mas eu lembro que naquela semana, brava como eu estava, rancorosa como eu estava, porque eu estava cheia de razões, eu lembrei que eu servia um Deus. E aí eu, no meu carro, que eu gosto bastante de falar com Jesus no carro, voltando do trabalho, eu comecei a gritar com Jesus no carro. Acho que quem me viu na rua pensou que eu estava muito louca. Eu comecei a gritar com Jesus no carro. E falou, olha Jesus, eu não quero mais. Eu não amo mais o meu marido. Eu não acredito mais nele. Eu não confio nele. Eu não quero mais. Então faz alguma coisa. Eu falei assim. Faz alguma coisa, Jesus, porque apesar de eu não querer ele, e de que eu estou declarando para o Senhor que eu não quero mais, eu amo o Senhor. E eu vou fazer o que tiver que fazer, porque eu amo o Senhor. Mas eu não consigo. Eu não consigo amar Ele, eu não consigo tocar nele, eu não consigo olhar para Ele. Então faz o que precisa ser feito, porque eu não consigo. E aí, de repente, Ele fala, eu vou num retiro aí. Falou por mensagem, porque a gente nem se falava. Eu vou num retiro aí. E daqui 3 dias eu volto. Eu falei, tá bom. Aí apertou. Porque já eu vi que Jesus estava fazendo. Mas aí eu estava brava ainda. Falei, ele vai, eu não vou. Eu vou ficar em casa. E aí ele foi. E naquela primeira noite,
Eu sentei na minha cama, na nossa cama, e eu olhei para a televisão, desligada. Falei, e agora, Jesus? Eu sei que Ele vai voltar diferente, porque eu conheço o Senhor. Mas e eu? O que o Senhor vai fazer comigo? Só falei isso. E aí eu deitei, dormi um pouco, com raiva dele, de Jesus e dele. E aí eu acordei. E quando eu acordei, eu parecia uma adolescente de 15 anos, pensando no namoradinho, sabe? Eu nunca tinha sentido tanta saudade do Fá. Eu nunca tinha estado tão apaixonada e amando tanto ele. E de umas horas de sono até abrir os meus olhos, o Senhor restaurou o amor que eu sentia pelo meu marido. Restaurou o respeito. Restaurou a minha identidade como mulher, a dele como homem, governo, sacerdote. E nos deu uma princesa chamada Valentina. Mas e se eu tivesse falado não? Mas e se eu tivesse desistido? Eu não estaria aqui. O Fábio não estaria ali. Talvez você não ia receber o abraço dele. Talvez você não ia ouvir a palavra da pastora Van. Talvez a pastora Van nem seria pastora. Vocês não iam ver os cabelos cacheados da Valentina e as bochechinhas rosadas dela, da nossa Baby Shark, né, Léo? Ela talvez não seria a alegria da minha família, a única netinha. Talvez a minha irmã não teria o cunhado mais top do mundo, que faz tudo para ela. Vocês entendem que é muito maior do que a gente? O meu casamento é muito maior do que o meu casamento. A minha vida respinga em vocês. A sua vida, Paulinha, respinga na minha vida. Você pode se achar a pessoa mais insignificante dessa igreja. Você não é. A sua vida respinga na minha vida. O que você faz ou deixa de fazer influencia a minha vida. A forma como nós lidamos com nós mesmos influencia a nossa vida. Então, o que você não consegue fazer, eu te encorajo a falar: Jesus, não seja malcriada que nem eu fui. Não grita como eu gritei. Mas se for preciso, clame ao Senhor para que Ele te ajude na sua dificuldade, no que é difícil para você, no que é dificultoso. Peça para Ele te ajudar. Deus é Pai, queridos. Deus é Pai. E Ele nos capacita na nossa fraqueza.
Ele nos ajuda na nossa limitação. Ele nos fortalece no dia de angústia, de dor. Ele nos ajuda. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Vamos fazer um pacto com o Senhor? De viver de forma piedosa e santa. Sem mácula. Pura. Correta. Apaixonada. Piedosa, sem culpa e em paz para com Deus.